Saúde a todos nessa noite com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui convictos que Deus está no controle. Como assim Deus está no controle? Está maior alvoroço aí fora, mas nós que estamos em Cristo já sabemos disso e temos a mão poderosa dele que nos defende em tudo. Ele é que nos leva, ele que com a mão forte que ele tem, ele nos leva. Por mais que pareça que não, mas tudo está no controle de Deus. Nenhuma folha cai, segundo a Bíblia diz, sem o controle de Deus. Hoje vamos falar de coisas totalmente diferentes ao que nós falamos ontem. Hoje vamos falar um pouco de riqueza e também das consequências daqueles que não se abastecem da verdadeira vontade de Deus e fazem tudo ao contrário. Deus está falando para a direita e eu estou indo para a esquerda. Deus está falando segue reto e eu estou parado. Então, de maneira nenhuma, Deus se agrada daquilo que vem a contrariar o querer e a vontade dele nas nossas vidas. Provérbio 17, e versículo 16, a leitura de hoje. Veja bem, Nilva Soares, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, que Deus vos abençoe. A todos, né? Provérbio 17, 16 diz assim: de que adianta a riqueza nas mãos do insensato, já que ele não deseja adquirir sabedoria? Eu quantas vezes, antes de eu entrar no mundo evangélico, eu vim de um mundo totalmente distorcido do que eu vivo hoje. Eu vi essa palavra sendo colocada em prática na vida de muitas pessoas. Pessoas que eram ricas, mas no fundo era mais pobre do que eu. Mais pobre do que o pior pobre que você já viu. Porque o que eles tinham era só dinheiro. Mas não tinha de maneira nenhuma nenhum pingo de sabedoria. Quantas vezes eu vi pessoas por ter dinheiro arrebentarem com as suas próprias vidas e hoje estão aí presos por tomar certas decisões, por achar que era intocável, por achar que podia fazer tudo. O dinheiro ele tem limite. Mas a sabedoria não. Quem tem sabedoria é ilimitado. A Bíblia diz que uma das razões de Deus se agradar muito de Salomão é que ele não pediu nem ouro e nem prata. Mas ele pediu a Deus, no dia em que Deus o convocou, ou falou com ele, chamou ele. A única coisa que ele pediu a Deus, ele pediu sabedoria para conduzir o povo dele. E a Bíblia diz que não houve nem nunca haverá um homem tão sábio quanto foi Salomão. E nem tão rico quanto foi ele. Na época de Salomão, as coisas se encaixavam. Ele foi o primeiro a cumprir um sonho que Davi tinha, que Deus não permitiu. Qual era esse sonho? Fazer uma casa de adoração ao Senhor. E Deus então vira para Davi e diz: Davi, você não pode, porque nas tuas mãos tem muito sangue. Mas Salomão, quando ele se volta a Deus e pede para Deus, surpreendendo até Deus, que a maioria de nós esquecemos que a vida aqui na terra é provisória, a maioria de nós iríamos pedir dinheiro. Senhor, me faça um homem rico. E Salomão surpreendeu a Deus, dizendo a Deus a seguinte palavra: Pai, me dê sabedoria. Quem tem sabedoria, ele tem o núcleo de tudo. Quem tem sabedoria é extremamente inteligente. Porque a sabedoria, ela vindo de Deus, ninguém pode confrontá-la. Tem pedido a Deus sabedoria para lidar com as tuas situações, seja ela financeira, saúde, conjugal, em todos os requisitos. Na vida espiritual, tem pedido. Porque Provérbio diz: do que adianta a riqueza nas mãos do insensato?
Em outras Bíblias vai falar de uma outra forma, mas é o mesmo sentido. O insensato, aquele que pode ser corrupto, que pode manipular grandes massas pela condição financeira que ele tem. Quantas pessoas por ter dinheiro? Eu já conheci pessoas que têm dinheiro demais. Inclusive eu tive um patrão que não comia como eu comia. Eu comia de tudo, ele não podia comer. O que adiantava aquele dinheiro todo? E também uma vez me surpreendi com um patrão meu que disse eu trocaria tudo que eu tenho para ter saúde. O dinheiro nem sempre é a resposta ou a solução. O dinheiro você vai comprar o insensato, aquele desequilibrado. Mas o que tem sabedoria é impagável, você não tem como comprar ele. Porque quem compra ou manipula as pessoas, alguma perversidade há por trás. E até no nosso meio, no meio evangélico, já existe isso. Sempre existiu, né? Quem foi que vendeu Jesus? Judas. Com quem Judas andava? No meio dos discípulos. Então é no nosso meio que muitas vezes nós temos que ficar esperto. Abrir os nossos olhos. Porque o mundo, nós já sabemos que o mundo, tudo que não presta pode vir de encontro a nós. Mas o mundo é o mundo. E nós já somos orientados biblicamente que o mundo jaz do maligno. Então, para nós que temos a sabedoria, o que nos falta, a Bíblia completa. E se a Bíblia não completa, o próprio Deus chega e encaixa as peças no lugar, na minha vida e na tua vida. Não se desespere com nada, nem com amanhã, não se preocupe. Nem saia se vendendo aí a preço de banana, como a gente vê em muitos lugares que eu andei, até mesmo pessoas evangélicas, na época de política, ser comprado por R$100. Como que você vai cobrar depois um político desse? Se você fez parte da corrupção dele. Hoje eu vejo grandes manobras, até mesmo nos ministérios, onde algumas pessoas poderosas financeiramente estão comprando um espaço na presidência. E acha que Deus não está vendo. Só que esse bom negócio na casa do pai pode me gerar uma vida futura extremamente difícil. E quando eu falo do futuro, eu não estou falando de um futuro aqui na Terra. Eu estou falando de um futuro celestial. Eu ser repudiado porque levei as coisas do Pai, eu tentei manipular massas com a condição financeira que eu tenho. Então não adianta, quanto mais dinheiro na mão do insensato, o insensato ele é desequilibrado, o insensato ele é arrogante, é prepotente, o insensato ele acha que pode, mas não pode. A gente tem que analisar muito o que nós fazemos. E também sabermos que nós já temos dono, que o nosso proprietário não nos vende. Não se venda por uma migalha como a gente vê muitas pessoas por aí. Se vende até por um saco de cimento. E muitos estão no meio do povo evangélico. Mas pastor, parece que o senhor não eu prego para crente. A palavra aqui é de alerta para quem serve a Deus. Para não cometer esse tipo de bobeira. Para não ser vendido, para não se vender na realidade. Não se venda. Dinheiro nenhum pode comprar você. Confia, lança o teu pensamento, a tua oração voltada para aquele que pode te dar gratuitamente, que afinal você não vai estar se vendendo a Deus, porque você já é propriedade de Deus. Talvez você não tenha o carro que você queria, a casa que você queria, mas você tem aquele que é dono do ouro, do ouro, da prata, de tudo que é riqueza, e que as portas estão abertas a partir do momento que você tiver fidelidade a Ele. E Ele pode sim acrescentar na tua vida até mesmo riqueza.
Mas primeiro ele vai ver se você está preparado para isso. Porque muitas vezes no nosso meio a gente vê isso acontecendo. Pessoas, até mesmo dentro da igreja, que menospreza aquele que é mais simples, porque chega na igreja com chinelinho havaiano. Eu chego numa caminhonete, eu acho que não devo conversar com ele. Lá no céu, aquele que está de chinelinho havaiana vai passar pela mesma porta que o rico, se por acaso for chamado a ir morar no céu. Vai sentar na mesma mesa da Nova Jerusalém de igual para igual. Enquanto nós não abastecermos a nós mesmos desta confiança e entender que não tem nenhuma importância se eu tenho dinheiro ou não, o importante é o valor de minha alma. O importante é eu saber que o meu irmão, por ter menos do que eu, tem o mesmo potencial, tem o mesmo direito diante de Deus, porque a Bíblia diz que diante de Deus todos nós somos iguais. E por que nós vamos ficar aí com essa irrelevância toda? Ou com essa prepotência, essa arrogância, que muitas vezes é visível? Ah, mas eu sou rico. Na realidade você é pobre. Porque quem pensa que é rico na terra, na realidade é pobre. O que adianta eu conquistar o mundo inteiro e perder a minha salvação? Assim a Bíblia diz. Eu tenho que me posicionar como um cidadão do céu. E cidadão do céu não importa a condição financeira dele. O que importa é que ele se nivela a todos e diz: somos iguais. E só assim, sendo igual, que você e eu vamos ter o direito de salvação. Vamos para a segunda leitura, que também é em Provérbio. Em Provérbio 17, versículo 1, eu vou procurar aqui, para a gente... Eu acho que é o 17, versículo 1, está aqui. Eu quero ler para que vocês entendam a razão desta palavra. Provérbio 17, versículo 1, vai nos dizer assim, presta bem atenção. É melhor um bocado de pão seco com paz e tranquilidade do que a casa repleta de carne e contenda. Não é, Diácono Israel? Seja bem-vindo, meu filho. É a palavra que está falando em Provérbio 17, versículo 1. É melhor você ter um bocado de pão seco com paz e tranquilidade do que ter aí a casa repleta de carne, de bens e de tanta coisa e não ter paz. A coisa mais legal na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é a posição social, como muitos têm confundido. Tem pessoas que não podem ter um carro, ele já muda. Tem pessoas que não podem ter um emprego, que ele já muda. Tem pessoas que não podem, de maneira nenhuma, nem fazer uma faculdade, que ele já muda. Ele já acha que ele é maior que os outros. Já começa automaticamente a mostrar: amém, estou aqui no mato só ouvindo a melhor parte. Amém, meu filho, que Deus te abençoe. Então nós temos que ter esse conceito de vivermos em paz com o que nós temos. Entende? Do que ter muitas coisas e viver com ódio de B e de A. Vamos ler Provérbio 15, 17, que diz assim: é melhor comer um prato de hortaliça onde há amor do que ter um boi cevado acompanhado de ódio na refeição. Quantas vezes já vi por aí o filho mandar matar pai por questão de dinheiro? Ou às vezes os filhos, né? Quantas vezes eu já vi pessoas que são casados, na hora de separar, ele manda matar a esposa porque não quer dividir a metade do que eles construíram junto. É isso que essa palavra diz: é melhor comer um prato de hortaliça onde há amor do que ter um boi cevado acompanhado de ódio na refeição. Onde está escrito? Provérbio 15, versículo 17. Provérbio 17, versículo 2 diz: o servo prudente terá sabedoria, controlar o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos.
Nós temos que ter a sabedoria, a prudência de vivermos em paz. Não, mas eu não tenho condição financeira. Meu irmão, o Deus de ontem é o mesmo de hoje. E será sempre Deus. Qual que é a tua finalidade? Aonde é que você pretende chegar? Como eu sempre digo aqui, a nossa vida aqui na Terra é uma preparação para algo bem maior do que você imagina. Hoje talvez você viva transitando de um lugar para o outro e nunca encontrou paz. Talvez você deita e sonha em ter aí uma caminhonete, em ter uma casa melhor. Talvez todos os dias você pense assim. Mas lá do alto o Senhor te lembra através da palavra dele: irei eu para o Pai, preparar-vos lugar. E este lugar é eterno. Te preocupes mais com a situação do teu amanhã na presença de Deus do que querer tudo agora em cima de uma coisa que pode te trazer um retorno extremamente perigoso. Entrega ao Senhor todos os seus sonhos. E talvez nem tão longe está de Deus te preparar uma casa e você dizer: agora eu moro nessa cidade, eu e os meus filhos. Mas jamais se renda ou se venda, como muitos que eu tenho visto se vendendo. Você tem um valor e já foi pago pelo próprio Cristo Jesus. Não se deixe ser levado por nenhuma proposta que parece ser bom aos seus olhos, aos meus olhos. Mas de repente essa proposta pode te trazer tristeza e dor. Além disso tudo, ainda ser tomado por surpresa quando chegar no céu e o Senhor te mostrar: olha onde você errou aqui, ó. Uma vez eu comprei um certo carro, não vou falar o carro que é, comprei de um pastor. E ele me disse que estava tudo certo, o carro era uma coisa mais linda do mundo. Entrei no carro e fui no posto, troquei o óleo do carro. Quando o menino tirou o óleo, ele falou: o óleo está novinho, mas esse óleo aqui não é óleo. Ele é bardal. Então colocamos o óleo 40, né, que os motores usam. E ali foi a minha surpresa. O motor estava fundindo. O que é, pastor, o motor fundindo? Para quem não sabe, o motor não presta. Aquilo azulou tudo para trás. E eu na hora fiquei pensando: meu pai, o que esse homem ganhou com isso? Na época ele ganhou um baita problema, porque eu era problema também. Cheguei na casa dele e falei muita coisa para ele. O senhor é um mentiroso. E no nosso meio tem muitas pessoas assim, avarentas. Pessoas totalmente desequilibrados, que quer tomar vantagem em tudo, que pensa que enganando o seu irmão você vai se dar bem. Isso é coisa de gente avarenta, coisa de pessoas que não têm equilíbrio e nem têm presença de Deus. Porque a Bíblia diz que o homem de Deus, ele é sim, sim, e não. Quer dizer que o homem e a mulher de Deus, eles têm alvo, eles têm caráter. Eles jamais vão querer se beneficiar, né, dando prejuízo a uma outra pessoa. Já a pessoa que não tem Deus na vida e está na igreja, tem muita gente que está na igreja, mas Deus não conhece ele não. Se conhece, conhece de longe, né? Então a gente tem que pensar direito o que nós estamos fazendo nos dias de hoje, né? A Bíblia diz em Provérbios 17, diz: o amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. Tu tens sido essa pessoa para outras pessoas? Ou você e eu estamos aproveitando que ele já está morrendo mesmo e vou lá e vou arrancar o último que ele tem? Tem muitas pessoas assim. Eu sou um ser humano de poucos amigos. Não é nem porque eu decidi ser assim, foi a vida que me fez assim.
Já lancei minha confiança em pessoas, assim como eu também já decepcionei pessoas. Mas hoje, cada dia mais, eu procuro viver no meu mundo. Mas, pastor, a gente, quem não aparece não é lembrado. Ô, irmão, eu prefiro não ser lembrado. Porque hoje a gente nunca sabe de onde vem a pancada. Às vezes você se dedica uma vida inteira em prol de uma outra pessoa. Mas essa pessoa, na hora de te retribuir isso, a pessoa se torna um ser humano ingrato e faz de conta que você não existe. Por muitas vezes você e eu já vivemos essa situação. Depositarmos toda a nossa confiança, ajudar a pessoa, e daqui a pouco a pessoa vem e nos vira as costas, mostrando realmente qual a natureza dele. Mas você não precisa acompanhar e nem ir atrás para cobrar nada. Porque tem coisas que Deus joga no mar do esquecimento, mas tem coisas que não. Quantas pessoas já se deram bem, né, fazendo mal para o outro? Eles pensam que se deram bem, mas na realidade, a Bíblia nos ensina que o amigo que dedica sincero amor em todos os momentos é um irmão querido na hora da adversidade. Eu tenho pessoas que eu sei que se eu cair hoje, eles estão prontos para me colocar de pé, para me ajudar a ficar de pé, porque a obrigatoriedade, a obrigação de cada um de nós não é Deus colocar nós de pé. A Bíblia não fala com quem está deitado, a não ser que ele esteja enfermo. A Bíblia fala em alguns versículos e fala muito claro. Ela diz: ponha-te de pé e eu falarei contigo. Mas muitas vezes, para você ficar de pé, eu ficar de pé, vai haver uma sustentabilidade nas laterais, né? Aonde nós nos apoiamos. Mas quantas vezes você já se viu deitado, preocupado, preocupada, pensando o que vai ser do meu amanhã? O que eu vou fazer? Cadê aquele amigo? Podia ligar para aquele amigo, mas aquele amigo, assim que soube que você perdeu tudo, ou talvez não tem nenhuma casa para morar. Quantas vezes você já passou por isso? Entrou nessa bifurcação tão difícil. E quando foi que Deus te deixou falando? Márcia Aparecida Martins, que Deus nos abençoe. Quando foi que Deus te deixou falando? Ah, pastor, mas esse ano já está acabando, pastor. Foi um ano tenebroso na vida minha. Ainda bem que você está falando que foi. Você não sabe o que Deus tem para constituir na tua vida e na minha amanhã. Ou ainda esse ano. Quantas vezes Deus te pega pensando: o que vai ser de mim amanhã? E o Senhor fica de lá de cima do trono dele, olhando para você e dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou o teu Deus. Oh, glória a Deus! Aquietai-vos e sabei que eu sou o teu Deus. Quando foi que eu deixei de ser teu Deus? Sempre fui teu Deus, sempre você. Às vezes as dificuldades, os confrontamentos, as coisas que aparecem na vida nossa, faz com que nós venhamos a olhar como porco para baixo. E Deus hoje está pegando o meu e o teu queixo e colocando assim, ó, para você olhar para cima, porque o seu socorro vem do alto. Não importa quem foi que te humilhou, quem passou por cima de você, que pensa que passou. Não importa quantas situações difíceis você já passou no longo dessa vida. E ó, que esses anos têm sido difíceis para a vida tua. Estou eu falando com alguém aqui hoje. Palavra essa que você precisa ouvir. Mas não se venda, não se corrompa. E nem saia atrás de coisas fáceis. Porque na tua vida nunca nada foi fácil. Mas até hoje Deus tem te mantido de pé. Deus tem te sustentado.
Olha para Ele, porque é dele que vem toda a nossa esperança. É dele que vem. Nós não precisamos de maneira nenhuma nos entregarmos às facilidades dessa vida. Mas precisamos continuar com a nossa cruz, criar seus filhos, suas filhas, debaixo do entendimento que Deus proverá e que o amanhã não nos pertence. O Deus que você e eu servimos é um Deus que pode mudar tudo de uma hora para outra, sem necessidade de nós nos aliarmos a coisas desonestas. Vamos voltar para o versículo 17 e 16, aonde, de Provérbio, né? Para a gente compreender melhor o que eu estou falando aqui hoje. Provérbio 17, 16 diz: do que adianta a riqueza nas mãos do insensato, já que ele não deseja adquirir sabedoria. Quem tem sabedoria tem tudo. E agora, na hora da angústia, na hora do sofrimento, às vezes a gente anda de um lado para o outro. Eu já fui assim, de cidade em cidade, nenhum lugar está certo. É porque nós começamos a olhar, eu mesmo fico olhando, a cabeça branca, já ficando velho, meu pai, como é que vai ser? Às vezes eu me pego pensando assim, como é que vai ser? Eu não tenho nada. Eu já peguei me falando assim. Mas hoje Deus não corrige só você, mas também me corrige, que a palavra é para nós todos. Por quantas vezes eu falei isso e às vezes Deus me toca e diz: meu filho, quem disse que você não tem nada? Você é especial, de boas obras, sou eu que conduzo a vida tua. Se tu tem vida até os dias de hoje, fui eu que te mantive vivo. Para que maior riqueza do que nós estarmos vivos, ainda sendo presenteados com a oportunidade de seguirmos adiante todos os dias, melhorando a nossa visão e contemplando quão grande é esse Deus na nossa vida. Será que você tem dado valor ao que Deus tem te dado? Será que essa sua e a minha inquietação provém de Deus? Será quando é que você e eu vamos fincar raízes? Não adianta, eu fico mudo para a direita, para a esquerda, eu mexo ali, eu mexo aqui, mas tem hora que Deus quer nos parar e coloca a gente num cantinho e diz: olha para mim. Talvez você tenha tentado do seu jeito a vida inteira e não tem dado ouvido. A voz que pode não, ela vai acertar, ela vai colocar tudo no lugar. E com isso, muitas vezes, quando a pessoa é casada ou casada, termina a pessoa até trazendo essas dificuldades para dentro do casamento. A esposa já não confia mais, meu marido não para em lugar nenhum. Minha esposa é doida, eu mudei para cá, ela já quer ir para outro canto. E um casamento, quando ele vive dessa maneira, é um casamento rachado, onde Deus precisa trazer para a posição e o casamento se tornar um só. Dois pensamentos aliado a um casamento não dá certo. E por quantas vezes você deita e fica pensando: o que será? Não tem essa preocupação. Aqueles que confiam no Senhor, tenha total certeza que o amanhã pode ser diferente. Sempre se comprometendo em ouvir mais a Deus. Se comprometendo com a verdadeira vontade de Deus. Até quando você vai ficar batendo cabeça para lá e para cá? A vida passa, principalmente para quem tem filho. A vida passa. Minha mãe fala: meu filho, até que hora quando é que você vai tomar juízo? A minha mãe. Mas Deus não fala assim: meu filho, eu sou o teu juiz. Eu sou o teu juízo. Olha para mim, que eu tenho, que dei para Salomão, posso dar para você.
Pastor, e pode? Pode. Se nós continuarmos como Provérbio 16 diz que a riqueza nas mãos do insensato é loucura. Porque que adianta ele ter isso tudo e não ter sabedoria? Ou você está pensando que dinheiro é sinônimo de paz? Sinônimo de paz nunca foi. A Bíblia até fala que o dinheiro é o mal do século, é o mal do mundo. Não vivemos sem ele. É necessário que a gente venha a ter mais cuidado com a tua ambição. Até agora não deu certo nada que você faz. E nem eu, se eu pensar da mesma maneira. Já parou para pensar o tanto que você já andou? O tanto que você já bateu cabeça? Já parou? Meu Deus, é mesmo. Eu conheço pessoas que nem emprego não param, tem 10, 15 empregos no ano só. E é crente. Ela diz, Deus abriu essa porta. Peraí, desde a primeira foi Deus que abriu. Você e eu, que temos a natureza inquieta, somos inquietos. E nada nos preenche. Nada nos coloca numa posição firme, onde a família olha pra gente e diz, olha, agora vai, porque agora ele ou ela tomou juízo, enfincou raízes, sem gerar raiz, pedra que muito rola, uma hora fica redonda, e aí não equilibra em lugar nenhum. É isso que Deus está me mandando falar aqui hoje. Eu ia falar de um outro assunto, que é no livro de Apocalipse, 22 e 15, era lá que eu ia falar. Mas Deus é Deus, é Ele que me controla. É Ele que manda eu falar. E eu estou falando desta maneira para que você dê tempo, para que Deus vos alcance com vitória. Não é que você não tem futuro, não. Você tem futuro sim. O futuro já habita em você. Mas enquanto o homem não aquieta o coração, a ansiedade, e se posiciona num lugar só, nunca você e eu vamos ter paz. Vamos ficar andando, rolando o tempo todo. Dê crédito a quem está do teu lado. Dê crédito em quem acredita, ainda acredita em você. Muitas vezes nós culpamos a vida em si, até o próprio nosso Deus. Deus nunca olhou para mim, não. Quando você planta uma semente de qualquer coisa, você quer que no outro dia já esteja dando fruto? Não. Quantos 1000 anos já não tem Jesus dizendo, eu estou para voltar? E por que ele não voltou ainda? Porque muitos de nós ainda vivemos uma grande confusão, não estamos prontos. E ele vem dando este tempo para que nós venhamos a enraizar a verdadeira vontade dele na nossa vida. Poxa, pastor, não tinha pensado nisso. Você é especial. Para de dizer para você mesmo que você não é nada. Você seria assim nada se você fosse uma pessoa corrupta, uma pessoa que se vende facilmente, uma pessoa que se entrega na primeira oportunidade de dar prejuízo a alguém. Aí sim, você não valia nada. Mas veja bem, você é batalhador, batalhadora, mas nunca encaixou, pastor. É porque você nunca coloca 100% Deus na causa. Já experimentou colocar Deus na frente? Olha, vai dar certo. Vamos para Provérbios 23 que diz, compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não as venda por preço algum. Como que eu compro a verdade? Como que eu compro a sabedoria? Como que eu compro a disciplina e a inteligência? Aonde estão esses 4 requisitos? Os que não estão na Bíblia vêm do céu, a verdadeira sabedoria. Você compra até mesmo a disciplina, a inteligência.
E como que eu compro, pastor? Desistindo do velho eu, renunciando quem eu sou e trazendo Cristo como base firme e forte na minha vida. Cristo Jesus é quem te capacita a fazer coisas impossíveis. Se você dá crédito a Deus, porque não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação. Pare com essa loucura. E Provérbios 23 ainda nos dá uma ordem: não venda esses atributos que eu vos dou por preço algum. Compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não as venda por preço algum. Quantas vezes nós temos vendido tudo isso? Talvez até dando em preço de banana. É mesmo, pastor? Mas a Bíblia fala alguma coisa da gente vender as coisas que Deus nos deu? Fala. Quem lembra do Esaú, irmão de Isaac, de Jacó, irmão de Jacó? Lembra? Lembra que eles eram gêmeos? Esaú vivia sempre caçando, mas Jacó era perverso, aliado da mãe. Tem muita gente que quer ajudar a Deus. Tem às vezes até mãe que tem um filho que na cabeça dela é melhor que o outro. Mãe e pai. Às vezes é um filho porque tem mais uma condiçãozinha financeira, que tem uma mãe e aí também que, se o filho é pobre, ela meio que não liga muito não. Mas se tem um dinheirinho, aquele filho é que é bom. E para nenhuma mãe, e para nenhum pai, nenhum filho é melhor que o outro. Pode ser que um filho tomou certas decisões diferentes dos outros. Talvez possa até ter gerado mais dor, decepção. Mas mãe nenhuma pode tratar os filhos com diferença. Mas infelizmente nós vivemos num mundo de muitas pessoas oportunistas. E até no nosso meio. Então nós temos que ter esse cuidado para não vender aquilo que Deus nos deu de graça. Para não entregar de bandeja. E vivermos sim na expectativa de que Deus tem a melhor solução para tudo. Mas mantermos o nosso caráter e termos a sabedoria e a disciplina, o autocontrole controlado 100% por Deus. E nenhum dos seus sonhos, lá em Jó 42, versículo 2, parte B, que Jó volta para Deus e diz: olha, nenhum dos seus planos, ou nenhum dos seus sonhos, ou dos seus projetos poderão ser corrompidos. Se Deus tem já predestinado para a tua vida, e não aconteceu até agora porque você está ansioso, ou talvez esteja fazendo como a mãe de Jacó. Tentou ajudar Jacó e depois Jacó pagou o preço. Jacó usou de muita malandragem com seu irmão Esaú. A Bíblia relata que Jacó comprou a primogenitura. Ele era o filho primogênito. Ele era o primeiro, eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. E ele vai lá e faz um guisado. E não sei o que deu na cabeça de Saul ali, talvez estava com muita fome, ou nem levou aquilo a sério. Ele diz: eu compro, aleluia, a sua primogenitura, E ele deu um pratinho de guisado. Será que você também não está vendendo o que Deus te deu? Será que você e eu, não, às vezes, não fazemos isso? E Jacó então vai lá junto com a mãe, pega lá e disfarça que Esaú era peludo. E recebe a bênção do primogênito no lugar do irmão. Ele engana até mesmo seu pai, mas não enganou a Deus.
E no nosso meio há pessoas com esse desequilíbrio de se dar bem em tudo que faz. De enganar o teu próprio irmão, a própria família. E dizer, não, eu vivo disso, eu sou negociador. Cuidado, viu? Lembra que tu és servo de Deus. E depois, quando a conta chegar, você não venha questionar Deus, não, porque plantar não é obrigado, mas colher. Vamos para a última leitura de hoje, Provérbio 24:7. A sabedoria é virtude elevada demais para o perverso. Por isso ele fica sem palavras nas assembleias. Quem é perverso não tem sabedoria. Quem é perverso, a Bíblia diz que nas assembleias ele não tem palavra, porque ele não tem sabedoria, não tem inteligência, não tem disciplina, não anda na verdade. Mas aquele que permanece na verdade, por mais situação difícil que você venha passar, fique seus pés, comece a projetar uma coisa daqui a 4 anos. Vamos ver como é que vai estar a tua vida daqui a 4 anos. Guarda essa data hoje. E começa a desempenhar um papel de homem. Papel não, começa a dar crédito a você mesmo também. Eu posso porque Deus me fortalece para isso. Eu posso porque eu vou lutar também por isso. Eu posso porque eu já decidi, mas já falei com meu Deus antes. E o Senhor diz, siga adiante. Porque te darei na tua mão quando você menos esperar. Para Deus agir na nossa vida, primeiro nós temos que inflamar a nós mesmos. De uma expectativa, de um plano. E determinar dentro de nós mesmos, pastor, mas por que o senhor não tem praticamente nada? Eu tenho tudo, quem não tem nada é você. Eu tenho tudo, eu tenho o que me basta, tá bom demais. Se passar disso, talvez eu estrague. Deus sabe até que ponto Ele pode me levar. Deus me conhece muito bem, assim como também te conhece. Tem pessoas que não podem ter nada. Assim que começa a ter, começa a ficar arrepiante. Já muda, quer passar por cima de todo mundo. Já acha que é o bambambam, a última bolachinha do pacote. E o povo de Deus, ele pode ter o ouro que for, vai ser sempre aquela pessoa controlada por Deus, humilde, manso. Aonde ele chega, a glória de Deus chega primeiro e não o ouro e nem a prata dele. Não é dessa maneira que o crente se comporta. O crente ele lança, a Bíblia diz, lança teu pão, eu sempre falo aqui. O que é que tu queres? O que queres que eu te faça? Jesus está te perguntando hoje. O que queres que te faça? Vamos fazer um plano aqui daqui 4 anos. Guarde essa data. Coloca no teu coração hoje aí o que é que você quer que daqui a 4 anos você vai ter. Por que, pastor, 4 anos? Não sei, veio na cabeça minha. Talvez o que você quer é uma coisa que você nem você mesmo acredita que um dia pode ter. Mas no longo de 4 anos, 2 anos, 3, 4, Deus vai te preparando para receber tal coisa que você colocou nas mãos dele. De repente ele só vai usar a metade, ou de repente ele acha que você está pronta, ou pronto, ele já faz isso amanhã, mas quem sabe o que Deus está pensando? E o que ele sempre pensa com relação a nós é o melhor para você e para mim. É isso que você tem que dar crédito. Deus não quer o pior para a tua vida. E nem de maneira nenhuma. Desde que você confie plenamente e lance tudo que você tem e corra atrás desses objetivos.
Que Deus, sabendo que você está lutando, Ele vai desviando as coisas ruins, o invejoso, aquele que quer. Às vezes no meio dos parentes mesmo tem um, dois que quer ver você lascado, que quer ver você distante de todos os propósitos e planos que você tem para a tua vida. Talvez até se levanta com inveja, inquietação, e diz, não, ela não merece isso, ele não merece isso. Mas quem sabe o que você merece, o que eu mereço, ainda é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E de um dia para o outro, Deus pode mudar a minha história, a tua história, com relação a tudo. Pastor, mas como que isso pode acontecer? Você dando lugar, primeiro para as coisas celestiais, primeiro para a vontade de Deus e não a tua. Que às vezes a gente não dá o lugar que Deus merece. Amém? Essa é a palavra de hoje. Então a sabedoria é uma virtude elevada demais para quem é perverso. Onde está escrito isso? Provérbio 24:7. Guarda isso. Que quem é perverso jamais tem sabedoria. Quem tem sabedoria, ele entra de maneira silenciosa e fala com o Criador. Ele vai direto ao Criador, deposita nele todos os planos, saúde, financeiramente, conjugalmente, em tudo. Aí você entrega para Deus e Deus analisa, e você, enquanto ele está analisando se pode ou não pode, ao mesmo tempo ele está preparando o terreno dentro de você e te capacitando para adquirir o que for. Ué, pastor, o senhor está falando de riqueza? Não, não estou falando de riqueza. Eu estou falando da capacidade de Deus mudar o meu e o teu cativeiro. Desde que você seja uma pessoa fiel, íntegra, e que tenha uma aliança todos os dias reforçada com os seus e os meus compromissos com relação às coisas dele. Analise bem. Pastor, mas Deus pode? Pode. Jó não perdeu tudo? Perdeu. E Deus não deu tudo de novo? Você está vivo? Eu também estou. Se nós estamos vivos, há possibilidade de tudo. O seu amanhã hoje pode estar totalmente diferente daqui a 1 ano. 2 anos, 3, 4. Totalmente diferente. Basta você crer e não usar de maneira nenhuma as oportunidades, não fazer parte de perversidade nenhuma, de jeitinho nenhum, como a turma fala. O brasileiro gosta de jeitinho. Não. O homem de Deus não gosta de jeitinho. O homem de Deus aplica no Senhor e o Senhor nos devolve. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Ele vai ver se você e eu estamos mesmo abastecidos e enraizados para receber certas coisas que tem gente que não pode ter. Infelizmente não tem nenhum caráter. É santinho enquanto está ali, sabe? Na miséria, vamos falar assim. Aí ele serve a Deus, ele adora, ele é tudo. Assim que melhora um pouquinho, ele já esquece de onde veio. Quem tem Deus na vida, nada desse mundo deixa ele maior. Quem tem Deus na vida, só existe uma coisa que te dá alegria, gozo, que você empina o nariz e diz, eita Senhor, o Senhor vive em mim. Essa é a tua maior riqueza. Se o Senhor vive dentro de mim e de você, nada é impossível para que você não vença, viu? Começa a determinar isso, não deixa as pessoas falar por você, não, é você que tem que determinar isso na tua vida. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu vou parar, estou fazendo uns trabalhos mais curtos. O tempo hoje também não está bom, né? E que Deus possa abençoar todos. Vamos orar? Pedindo a Deus uns pelos outros, né? Que certamente venceremos se nós não tivermos nenhum tipo de perversidade. Não precisa dar jeitinho em nada. Crente não dá jeitinho em nada. Tudo na nossa vida provém do Senhor. Amém? Bendito Deus, nosso Pai. Mais uma vez estamos aqui para adorar,
exaltar o teu nome. Apesar das nossas dificuldades e até mesmo das nossas fraquezas, enraiza em nós, Pai, todos os dias a tua vontade e a tua benevolência, que venha nos alcançar todas as horas, que o Senhor nunca nos deixe só. Olhe pelos nossos filhos, olhe por tudo, Pai, pelos nossos planos, que o Senhor, Pai, venha nos dar um dia de amanhã conforme a teu querer. E que se o Senhor nos dá, amém, o Senhor continua sendo Deus. E se der, o Senhor continua sendo a única saída para o homem e para a mulher na face dessa terra. O Senhor é o único caminho verdadeiro que se importa realmente com cada um de nós. Deus, apresento nesta noite a vida da Kelly Passamai, do Júnior Passamai, aonde eles estiverem. Apresento toda a situação deles, Pai. Saúde, em tudo, Pai. Livra do homem mau, do acidente, do prejuízo calculado, do vizinho que gosta de uma confusão. Proteja tudo que é deles segundo o teu querer, Pai. Porque eu sei que o Senhor tem muito mais a fazer na vida deste casal. Pai, abençoe também nesta noite, em nome de Jesus, a vida da irmã Josefa e do seu esposo, todos os seus filhos, genros e nora. Que o Senhor continue acrescentando dias de bênção e de muita vitória na vida deles. Também nesta noite, Pai, eu apresento a vida do meu grande amigo Diadema, apesar de nunca ter o visto fisicamente. O conheço pela distância, mas o Senhor sabe que estamos mais próximos porque o Senhor tem um plano, assim como fez na minha vida, está fazendo na vida dele. Abençoe ricamente os seus filhos, toda a tua herança, porque eu sei que a maior herança de um pai são seus filhos. Abençoe ricamente a esposa e tudo aquilo em que eles estiverem fazendo, que seja, Pai, protegido pelo Senhor. O Senhor tem o melhor para a vida do dia dele. Pai, também nesta noite, glorifico e enalteço o teu nome, pela preciosidade da tua presença nas nossas vidas. Senhor meu Deus, que o Senhor possa também nesta noite abençoar ricamente a vida do pastor Gilmar, que é também da sua esposa e dos seus filhos e tudo aquilo que eles tocarem. Abençoe a vida, papai, do diácono irmão Israel, aonde ele estiver, que o Senhor possa contemplar a tristeza e às vezes o vazio que dá na vida do teu servo. Que o Senhor venha preencher todas as lacunas. Oh Senhor, porque eu sei que o Senhor é Deus. Deus, nesta noite também apresento a vida da irmã Joana, mãe da pastora Maria Aparecida. E também apresento a vida deste casal, pastor Cidercino e pastora Maria. O Senhor continue dando ânimo e força todos os dias, para que nunca venham desfalecer. E crer que somente o Senhor é que está no controle de tudo. Abasteça eles de alegria e de muita fé, Pai. Abençoa a vida de quem está assistindo este trabalho de hoje. O Johnny, a esposa do Johnny, as crianças. Pai, olhe pela vida deste casal, Pai. Quando não é uma coisa, é outra. E tem dia que eles mesmos falam, quando não é uma coisa, é outra. Mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo e de todos eles. Abençoe ricamente, Pai, a vida das 3 crianças que eles têm. Que eles possam vir, meu Deus, e crescer na tua presença. Livra o Johnny de acidente, de prejuízo, Pai. Que o Senhor abasteça tanto ele quanto a esposa da tua graça todos os dias. E que eles venham se alimentar e nunca enfraquejar de maneira nenhuma, desistir do Senhor na vida da família. E portanto, Pai, nós entregamos todas as nossas dores e lutas nas tuas mãos, porque eu sei que tem coisas que nós não damos conta, mas o impossível ainda é o Senhor quem faz. Também nesta noite, Pai, eu apresento a vida de minha mãe, aonde ela estiver. Zele pela saúde de minha mãe. Proteja os meus irmãos, Pai, orientando cada um deles e abençoando ricamente a vida de cada um deles. Que o Senhor possa zelar de todos eles, assim como o Senhor tem zelado de muitas vidas que eu vejo, como tem zelado das nossas vidas em si.
Abençoe a Anne lá em Porto Velho. Abençoe a Samira, Pai, que está em Nova Olinda. Abençoe, Pai, a minha esposa, o nosso casamento, o nosso chamado, e assim sucessivamente toda a tua igreja. Abençoe essas pessoas que estão aí hoje, dando crédito à tua palavra. Desta maneira, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar cada um, segundo a medida dele, viu? Queria eu abençoar todo mundo, mas não sou Deus. E é Deus que sabe a hora de te permitir certas coisas. Somente Ele sabe a hora certa. Então espere batalhando, mas com paciência. Não aperta Deus não, porque Deus não é o meu e nem o seu empregadinho. Ele é teu Deus, e tudo que Ele decide é o melhor para a tua e para a minha vida. Até amanhã, se Deus assim permitir. Fique com Deus.